Queridos irmãos, boa noite para vocês, a graça e a paz de Jesus. Mais uma vez eu quero novamente agradecer a Deus e agradecer aos irmãos, ao conselho da igreja, pastor e os presbíteros, pelo convite, pela confiança, de ceder o microfone e o púlpito da igreja para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Desde ontem nós estamos aí conversando sobre a expansão do reino de Deus aqui na nossa região, nessa região, e pensando, sobretudo, de maneira mais específica, ontem, acerca dos grupos pequenos, da implantação de pequenos grupos. Agora à noite, eu quero compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 5. Então, por favor, abram aí a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 5. Nós leremos os 20 versículos que nós temos aí inicialmente, Então, Marcos, capítulo de número 5, do verso 1 até o verso de número 20, mesmo assentados aí como os irmãos estão, eu gostaria de ler, e assim que nós lemos o texto, você vai deixar a sua Bíblia aberta para a gente depois ir conferindo e compartilhando e, pela graça de Deus, sendo edificados pela palavra. O texto fala sobre a cura de um endemoniado gerazeno. Diz o texto: entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa,
para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, que coisa maravilhosa esses momentos até aqui, como tem sido bom adorar o nome do Senhor junto com os meus irmãos. Eu louvo o Senhor por essa igreja tão querida, tão preciosa, e quero pedir ao Senhor a tua bênção nesse momento de exposição da tua palavra, que o Espírito do Senhor traga iluminação para a compreensão do texto sagrado. Traga, ó Deus, clareza para que os irmãos compreendam e, compreendendo, sejam desafiados a viver, a praticar a bendita palavra do Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos amados, eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de nós, parece redundante, de nós irmos por onde nós andarmos. De nós indo fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por volta de 1952, um pastor chamado David Wilkerson, ele viu uma foto de uns 7 jovens. Esses jovens foram julgados por assassinato em Nova York. Esses jovens eram jovens de gangue, eram meninos violentos, meninos viciados em drogas e abandonados, não tinham o lar. E David Wilkerson, ele viu aquela cena tão difícil, aquela imagem tão terrível, e aquilo mexeu com o coração dele. Mexeu no sentido de desafiá-lo a um chamado, desafiá-lo a uma missão. E ele toma a decisão, uma iniciativa de se dirigir para Nova York sozinho, sem recursos, sem estrutura. E ali ele começa um trabalho, um ministério improvável. E esse ministério era um ministério entre os adolescentes mais violentos que existiam ali. E depois de um período, nasce um movimento chamado Desafio Jovem, que alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu conto isso para que a gente perceba que tudo, nesse caso, começou com uma visão, e a visão era crer que ninguém está tão longe do Senhor Jesus que não possa ser alcançado por Ele. Mas além de começar com uma visão, começa também com um movimento, que é um movimento de ir ao encontro daquelas pessoas que tantos outros não querem encontrar, não querem achar. Tudo começa com uma visão e tudo começa com uma missão. Marcos, capítulo de número 4, nós temos aqui um dos encontros mais intensos, um dos encontros mais transformadores de Jesus. E desse encontro tão tremendo, tão impactante, nasce uma mensagem poderosa sobre uma vida missional, sobre a evangelização, sobre ir atrás das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Por isso, ir por onde nós andarmos. É o ide do Senhor Jesus. Tenta imaginar a cena comigo, um lugar extremamente temido, um homem escravizado e também um mundo espiritual real, que nem sempre nós percebemos, que nem sempre nós vemos. Marcos capítulo 5, o texto que nós lemos, ele acontece logo depois da tempestade ser acalmada pelo Senhor Jesus no capítulo de número 4. Final do capítulo 4 vai mostrar que o Senhor Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, e aí então ele chega naquela região dos
gesarenos ou dos gadarenos. Era um território em que habitava um povo gentil, um povo não judeu. Era um povo impuro para os judeus. Aquela região era marcada por idolatria, era marcada por forças espirituais destrutivas, era marcada por morte. Era um cenário, queridos irmãos, que ninguém queria visitar, ninguém queria se aproximar, porque veja, era um lugar onde tinha túmulos e nesse contexto aqui era um lugar de impureza ritual. Era um lugar onde havia porcos, também animais considerados impuros para os judeus. Não era um lugar, um ambiente em que judeus queriam estar, procuravam intencionalmente estar. Tinha ali pelo menos um homem endemoniado, o que significava também falar de impureza e falar de perigo. Olha o cenário que nós estamos aqui percebendo. Tinha ali uma população que temia o Senhor Jesus mais do que temia os demônios. Esse era o cenário, e o Senhor Jesus vai exatamente para ali. E por que Jesus vai parar naquele lugar? A resposta que nós temos aqui é porque o Evangelho do Senhor, ele não respeita limites. Sabe, nós passamos aqui desde ontem até agora falando sobre a implantação de grupos pequenos, exatamente porque nós queremos, como igreja, penetrar a cidade de Pontalina. Nós queremos entrar, nós queremos estar como igreja em lugares que de outra forma a gente não está, a gente não entra. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, ele não respeita limites, e limites culturais, por exemplo, limites geográficos, limites espirituais, limites emocionais. O Evangelho do Senhor Jesus entra em todos esses detalhes, e é o que o texto quer nos ensinar. E ao chegar, o Senhor Jesus encontra um homem que representa a condição humana sem Deus. Preste muita atenção nisso. Esse homem endemoniado, com aquela legião de demônios, ele representa a realidade de todos os seres humanos sem Deus, distantes de Deus. Em outras palavras, por mais que a gente não perceba homens no cemitério, entre os sepulcros, aprisionados, se cortando, por mais que a gente não perceba isso, a grande verdade é que o homem sem Deus, ele é alguém escravizado espiritualmente, ele é alguém com um certo nível de descontrole, ele é alguém que de alguma forma vive o seu isolamento, vive a sua dor, a sua vergonha, que vai destruindo pouco a pouco e finalmente com destruição eterna, se não tiver um encontro com o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele não recua diante de cenários assim caóticos, diante desses cenários difíceis, diante de barreiras. Sabe, o Evangelho não se assusta com os desafios que se aparecem diante dele. A grande verdade é que o Evangelho, ou o próprio Senhor Jesus, ele se aproxima para resgatar e para enviar. Lembre-se disso. O Evangelho sempre faz duas coisas: resgata e envia. Então, nós aprendemos aqui com esse texto que Jesus nos alcança onde nós estamos. Grave isso em nome de Jesus. Nos alcança onde nós estamos. Ele nos resgata por completo. E depois ele nos envia para que o mundo veja o que ele é capaz de fazer em nós e através de nós. E eu acredito muito que trabalhar com pequenos grupos é uma forma poderosa do Evangelho ser apresentado para gente
que de outra forma não receberia, não conheceria, não viria aqui para receber. Quero trazer algumas lições sem me demorar muito, para que a gente compreenda essa importância de irmos por onde a gente andar, ou de falarmos de Jesus, de vivermos Jesus nos lugares aonde a gente foi chamado para viver. Uma primeira lição que eu quero compartilhar é que Jesus nos alcança mesmo onde ninguém quer chegar. Jesus nos alcança onde ninguém quer chegar. E aí eu gostaria que nós lêssemos novamente os versos de 1 a 5 desse texto. Veja comigo aí, de 1 a 5. O texto diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O texto começa dizendo que havia um homem. Eu quero que a gente, como igreja aqui, como servos do Senhor Jesus, como pequenos cristos, entenda isso: sempre há um homem, sempre há um jovem, sempre há uma mulher, sempre há um adolescente, sempre há uma criança. Nesse caso aqui havia um homem, e esse homem vivia entre os sepulcros. Esse homem vivia gritando noite e dia, ferindo-se com pedras, se machucando. Esse homem era possuído por uma legião de demônios, pelo menos 2.000 demônios. Havia um homem fora de controle. Havia um homem que estava isolado da comunidade. Não se engane, o fato de nós termos homens, mulheres, jovens e adolescentes no meio de muita gente não significa que ele está de fato vivendo o propósito para o qual Deus o chamou para viver. Existem muitas pessoas que estão no meio de muita gente, mas vivendo solitários, vivendo à margem da sociedade, vivendo sem propósito, sorrindo por fora, chorando por dentro. Preste muita atenção, há homens, há mulheres que não se ferem com pedras, mas que estão se ferindo por outras tantas situações que estão guardadas dentro do seu próprio coração. O texto quer mostrar para nós o retrato da desumanização. E eu quero muito que a igreja presbiteriana aqui de Pontalina pense muito sobre o que o pecado faz com gente que a gente ama muitas vezes, levando pessoas a perderem a dignidade, levando pessoas a perderem o controle, fazendo, falando, pensando, desejando coisas terríveis por causa daquilo que o pecado faz nas suas próprias vidas. Gente que perde a identidade, gente que não sabe quem é, gente que não sabe para que veio ao mundo, gente que não cumpre o seu propósito, está passando pela vida sem viver de fato aquilo que Deus chamou para viver. Pessoas que estão perdendo vínculos por situações as mais banais, tudo causado pelo pecado. Gente sem paz, gente com profissão boa, gente com salário bom, gente com moradia boa, mas que não tem paz. Um retrato da desumanização. Agora, é muito importante que a gente perceba que é exatamente assim que o pecado e o mundo espiritual maligno agem. A destruição silenciosa, mas progressiva e profunda. Exatamente assim, as pessoas vão pouco a pouco se alienando, se afastando, se perdendo, e muitas delas morrem, e morrem nos seus pecados. Agora, Jesus faz o que ninguém fazia. Jesus fez o que ninguém queria fazer.
mostrando para mim e para você aqui hoje que nós precisamos fazer exatamente assim. Nós precisamos ir até lá. Nós não podemos deixar que eles tentem entrar aqui, que eles venham aqui. Nós somos chamados para ir, é o nome de igreja, é o significado de igreja, aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram mandados para ir lá no sepulcro, encontrar esse homem, essa mulher, que não está no sepulcro, lá no cemitério, mas às vezes está lá ao lado da sua mesa de trabalho, ao lado da sua carteira no colégio, lá no lazer, quando você se diverte toda semana. Jesus tem nos chamado para ir até lá, para a gente pisar em território que às vezes a gente entende que é proibido, que não deve pisar, ou que não é muito confortável. O texto diz que Jesus encara aquela escuridão. Jesus encara aquela situação difícil de ser encarada, enfrenta aquilo que as pessoas estão evitando. Porque é mais cômodo, é mais confortável para nós estarmos apenas aqui onde nós estamos. Pensando nos pequenos grupos, abrir a sua casa não é tão simples. Você imaginar que toda semana você tem que abrir a sua casa. Em Uruaçu, os líderes de grupo já sabem. Eles não perguntam assim, ó, pastor, essa semana, porque tem um feriado, porque tem não sei o que lá, porque a gente tem uma viagem, será que a gente vai ter grupo? A gente vai abrir o grupo? Não existe essa pergunta. Não existe essa pergunta. O grupo pequeno é a mesma coisa do culto de domingo. O que eles fazem quando tem um compromisso é conversar com todo mundo, avisar todo mundo e mexer no dia. Eles fazem, não existe, as pessoas do grupo não perguntam ao líder, será que hoje vai ter? Eles se programam sabendo que certamente hoje vai ter, a menos que alguma coisa muito grave aconteceu. Por quê? Porque isso está no DNA da nossa igreja hoje. Porque isso está nas escrituras sagradas. É um jeito da gente ir entrando em lugares que de outra forma nós não entraríamos. O texto está ensinando, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não busca ambientes seguros. O Senhor Jesus Cristo, Ele busca pessoas. Ele busca pessoas, e é isso que nós somos chamados, não é para ter segurança. Estão lembrados da palavra hoje pela manhã? A oração não é por segurança, não é por conforto. A oração é, o Senhor dá para a gente coragem e intrepidez, e o Senhor faz o que o Senhor tem que fazer. O Senhor é o Deus soberano. Então, se nós tivermos que entrar lá, que estar lá, é isso que nós queremos. Nós não queremos segurança, nós queremos buscar pessoas, nós queremos resgatar pessoas. Em 2010, houve um terremoto no Haiti e muita destruição. Muitas pessoas soterradas. E os bombeiros procurando para resgatar pessoas. E uma menininha de 9 anos de idade tinha sido soterrada, estava debaixo dos escombros, e um dos bombeiros, dos socorristas, a viu, e só tinha um caminho para resgatá-la. E esse caminho que ele tinha que percorrer para encontrá-la e resgatá-la era um perigo enorme de ser também soterrado. E ele, com muito esforço, ele encontra a menina, a toma pelo braço e vai tirando ela até que ela saia ilesa e restaurada. E alguém pergunta para ele, mas por que você se arriscou dessa forma para tirar essa menina? E a resposta do socorrista foi porque ela estava lá, ela estava naquele lugar e eu podia alcançá-la. Apesar dos riscos, e isso me chama muita atenção. Eu sei que ela está lá, eu estou vendo, e eu sei que com um pouco de esforço, e mesmo com um pouco de risco, eu posso alcançá-la. Eu posso encontrá-la. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele entra onde ninguém mais entra, para alcançar e tocar
pessoas que outros não querem alcançar e não querem tocar. E sabe, amados irmãos, precisamos perguntar nessa noite, onde estão, digamos assim, os sepulcros de hoje? Onde estão os sepulcros de hoje? Nós precisamos olhar e analisar com muito cuidado, porque existem casas onde o que impera é o silêncio. As pessoas estão machucadas e não abrem o coração. É uma espécie de sepulcro e nós precisamos aproximar de gente. Por isso, a importância dos grupos pequenos, porque isso tem muito a ver com relacionamento. A gente muitas vezes está convivendo com as pessoas, mas não sabe do silêncio que elas trazem consigo, dos aprisionamentos. Jovens, às vezes, aprisionados pelos vícios. Uma vez eu estava pregando um acampamento numa outra igreja, caminhando para o Mato Grosso, não quero citar o nome aqui agora, mas depois um grupo de louvor tocando, um grupo grande, cheio de jovens e adolescentes tocando, e tinha quase 400 pessoas no acampamento. E quando terminei de pregar, sentei em um dos bancos mais atrás e uma adolescente foi conversar comigo depois da palavra. Ela falou: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei: pode falar. A palavra do senhor tocou muito meu coração e eu preciso de ajuda. Eu falei: o que foi, minha filha? Ela falou: olha, eu estou morando com meu avô e já tem um tempo que eu e o meu namorado, nós temos uma vida sexual ativa há muito tempo. E eu estou vivendo essa vida dessa forma e ao mesmo tempo vivendo a vida da igreja, cuido das salinhas, canto, ministro louvor na igreja o tempo todo, mas hoje eu fui profundamente incomodado e eu preciso abandonar essa vida que eu estou vivendo. Dei conselhos para ela, orientações para ela, orei com ela. Num outro evento, não nessa mesma igreja, depois de um momento profundo de abertura de coração, de ministração da palavra de Deus, um jovem, no meio de tantos outros homens, diz: eu gostaria, depois de tudo que foi ministrado aqui, de abrir o meu coração. Eu falei: pode falar, querido. Ele falou: pastor, ninguém sabe, mas eu tenho desejos por outros rapazes. E é uma luta constante. E um menino de Deus, um menino zeloso, um menino que batalhava para servir o Senhor. Começamos a caminhar com ele no discipulado para fortalecê-lo na fé. Por que eu estou falando dessas coisas? Poderia citar várias outras, sabe, queridos? E não vou fazer isso agora porque eu sei que tem menores aqui dentro, tem umas situações que poderiam ser ditas, mas existem sepulcros atuais que nós deixamos passar despercebidos, casamentos danificados, ruins demais, à beira do divórcio. E quando nós falamos dessa estratégia dos grupos pequenos, o que acontece? As pessoas começam a confiar em nós e vão se aproximando da nossa vida e da nossa casa, e amanhã ou depois abrem o coração e se rendem ao Senhor Jesus e vão sendo tratadas e restauradas. Gente que às vezes não vem aqui e não abre o coração aqui dentro, porque nem tem a oportunidade para falar. Quem fala é um ou outro aqui, o restante. Mas lá não.
Lá é oportunidade de poder ouvir e compartilhar. E à medida que toda semana falam e compartilham, o que está acontecendo é que o Senhor Jesus está indo no lugar mais terrível e mais difícil e restaurando a vida dessas pessoas. Sabe, evangelizar é ir aonde ninguém quer ir. Olha a Andressa. Olha a Andressa com 13 anos de idade. Olha a vida, olha o desprendimento, olha o sacrifício dela. Evangelizar não é apenas ir aonde ninguém quer ir, mas evangelizar é também conversar com pessoas que ninguém quer conversar. Dar atenção para gente que ninguém quer dar. Então, além de ir e de conversar, evangelizar significa amar pessoas que às vezes ninguém quer amar. Irmãos, o amor cobre multidão de pecados. E ser cristão significa de fato se doar a favor de alguém. As pessoas precisam se sentir de fato amadas. Nós falamos lá em Uruaçu, dizendo para os nossos líderes, para os nossos irmãos, para a igreja como um todo, nós não estamos correndo atrás de número, nós não queremos encher a igreja. Nós queremos ver gente transformada, nós queremos que a igreja entenda o que é servir de fato, amar as pessoas. Não é se aproximar de pessoas para barganhar, para dizer, vem para a nossa igreja, vem para o nosso clube, para o nosso arraial. Absolutamente não. Nós queremos que as pessoas vejam que nós estamos dispostos a servir. Nós queremos que as pessoas percebam que nós amamos de fato. E isso passa por uma transformação profunda que só o Evangelho do Senhor Jesus pode fazer. Então, lembre-se disso, Jesus nos alcança, ou Jesus alcança pessoas que estão aonde ninguém quer chegar. Mas há uma segunda verdade, é que Jesus nos restaura por completo. Jesus nos restaura por completo. Eu quero que a gente leia agora os versículos de 6 a 15, é um texto maior um pouquinho, mas eu gostaria que nós lêssemos versículos de 6 a 15. Marcos capítulo 5, versículos de 6 a 15. Preste atenção para a gente ver um pouquinho dessa restauração que o Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo faz. Diz o texto: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. A segunda parte, né? Então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o temeram. Então percebam aqui o quanto o encontro com Jesus ele é surpreendente, ele é extraordinário. É uma oportunidade para nós avaliarmos a nossa própria vida no encontro que nós tivemos com Jesus e ao mesmo tempo perceber o que essa igreja foi chamada para fazer. O tipo de obra que Deus tem chamado essa igreja para fazer. Porque quando nós olhamos para esse homem que tem um encontro com Jesus, uma das coisas que acontece é que a legião se ajoelha. A legião se ajoelha. O que nós percebemos é que o caos ele é confrontado pela autoridade do nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça isso, irmãos. Não se esqueçam isso. Aonde Jesus está, aonde o poder de Jesus está, o caos se curva diante dessa autoridade. A igreja não pode se intimidar. A igreja não pode se afastar, se acovardar, porque ela vai no nome do Senhor Jesus. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem as minhas testemunhas. Vocês vão em meu nome.
Por isso que Jesus diz inicialmente: não saiam da cidade enquanto uma obra extraordinária não acontecer, porque não é pela força do braço, estão lembrados? Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quando o Espírito desce, o poder vem com a gente, o poder está em nós, para nós testemunharmos, para nós fazer uma obra que de outra forma não poderíamos fazer. A obra é surpreendente porque o homem é liberto, preste atenção nisso. Quando o evangelho chega, e o evangelho chega aonde a igreja vai, o homem é liberto, a mulher é liberta, o jovem é liberto, o adolescente é liberto. É isso que o evangelho faz. O evangelho não mexe na nossa moral, o evangelho ressuscita o homem morto. É nova vida. Não é isso que Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Os porcos aqui, eles simbolizam uma expulsão definitiva da opressão. A ideia por trás é exatamente essa: quando Jesus vem e faz uma obra tão violenta, tão profunda, há uma libertação, há uma transformação, há uma mudança, há uma expulsão definitiva. O que mandava, o que dominava, o que controlava, não controla nunca mais, a partir do momento em que o Senhor Jesus chega, que o Evangelho chega e a ordem do Senhor é liberada. A igreja de Pontalina precisa entender, quando nós falamos de implantar grupos pequenos, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da presença de Jesus numa comunidade cristã de base, onde se reúne 5, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas, na simplicidade, tudo muito simples, nada de complicado, nada caro, nada chique. A única coisa cara e chique é o evangelho da graça do Senhor Jesus, que é dado e oferecido de graça ou pela graça. É uma transformação extraordinária. E a cidade, preste atenção, a cidade, os vizinhos, os amigos, vê o antes e o depois. Vê o antes e o depois. Quando nós olhamos o versículo 15, o texto diz que o resultado foi: viram aquele homem do sepulcro, aquele homem que só bebia, que só traía, que só brigava, que era ranzinza, aquela mulher que vivia daquele jeito, aquele jovem. Eles viram essa pessoa assentada, vestida e em perfeito juízo. Sabe, estar assentado, vestido e em perfeito juízo, nós podemos colocar como expressões do resumo da salvação. Porque quando se fala de assentado, aqui nós estamos falando de estabilidade, estamos falando de descanso e de paz para alguém que não fazia isso. Quando tem um encontro com o Senhor Jesus, é isso que acontece conosco. Vestido, estar vestido, significa dignidade restaurada. O homem estava nu, o homem estava sem dignidade. A salvação faz exatamente isso, e o texto vai dizer no verso 15: em perfeito juízo, a mente renovada, uma identidade reconstruída. Quem tem um encontro com Jesus consegue olhar para si e entender quem é, por que veio e o que está fazendo no mundo. É isso que a igreja presbiteriana de Pontalina foi chamada para fazer nessa cidade. Mostrar para as pessoas que a vida delas pode ser muito melhor do que é. Porque é isso que o evangelho faz. Mas não só mostrar lá, pode ser que nessa noite o Senhor esteja falando exatamente conosco que estamos aqui, com você que está aqui, que precisa viver uma transformação na sua própria vida, que precisa viver algum tipo de alteração na sua própria vida, precisa crer nessa mudança profunda. Então, salvação não é apenas uma libertação espiritual. Salvação é uma restauração integral. Integral. A salvação transforma o emocional, a vida social, a nossa mente, a nossa moral. O encontro com Jesus muda a vida de uma pessoa para sempre. Para sempre. Eu sei que existem pessoas que precisam entender o que é essa libertação e se verem livres.
Antes de ir para o seminário, de me tornar pastor, eu era funcionário do cartório criminal, trabalhava no Poder Judiciário, né? E uma dentre outras cenas me marcou muito, é que um dos condenados cumpriu a sua pena depois de muitos anos, e ele foi liberto, e ele saía da cadeia, e ele ia de manhãzinha para o fórum. E depois queria voltar para a cadeia, queria que abrissem a cadeia para ele voltar, para ficar lá. Não sabia viver fora daquele ambiente, não sabia ser livre, não sabia viver livre. E eu concluí, estudando esse texto, é que existem pessoas que após libertação, elas ainda se sentem presas por dentro. Pessoas que de fato não sabem viver fora das grades. E o Evangelho precisa entrar e criar e transformar gente desse tipo. Cristo restaura tudo. Tudo, irmãos. Então, de repente, você está aqui hoje me ouvindo falar um pouco, e eu não sei lá como é que está a sua vida, o que está acontecendo aí com você, com o seu coração, né, com a sua mente, o que você carrega com você. Alguma tristeza, algum pecado, alguma luta, algum desapontamento. A grande verdade é que o Evangelho hoje convida você a entregar tudo. Acreditar que hoje, nessa noite, Deus restaura você por completo. Isso é extraordinário, isso é belo demais. Jesus nos alcança onde ninguém quer chegar. Ele nos restaura por completo. E por último, Jesus transforma restaurados em mensageiros. Jesus transforma restaurados em mensageiros. Versículos 18 a 20. Queria que você olhasse o texto aí comigo. 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos o admiravam. Todos ficavam admirados. Tem uma questão interessante, uma questão até impressionante no texto, é que o homem liberto queria ir com Jesus, desejou ir com Jesus. Queridos irmãos, essa é uma marca interessante de gente que tem um encontro com Jesus. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus sempre querem estar com Jesus, sempre desejam ir para onde Jesus vai. É uma marca de gente que foi transformada. Uma vez tocado por Jesus, ele continua querendo o Senhor Jesus. Isso é lindo e isso é natural. Só que o Senhor Jesus vai dizer para ele, diz para cada um de nós: olha só, você precisa voltar para a sua casa. Você precisa voltar para o seu núcleo de relacionamento. Casa, oikos. Não necessariamente só o pai, a mãe ou os filhos, mas no sentido mais amplo, você precisa voltar e viver num ambiente onde você encontra com essas pessoas com muita frequência e tem condição de relacionar com elas e de influenciá-las. Por isso, quando nós falamos de grupo pequeno, por isso, quando nós falamos de evangelização, nós falamos que você precisa encontrar qual é o seu oikos, qual é a sua casa, qual é o seu núcleo de relacionamento, qual é o grupo de pessoas que você tem condições de semanalmente influenciar, amar e servir. Jesus está dizendo: vai para a sua casa, vai lá para o meio dos seus, e sabe, quando você chega lá, conta para eles tudo que eu fiz por você e como eu fui misericordioso. Vai para lá. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque Jesus não permitiu que aquele homem se tornasse um seguidor de púlpito, digamos assim. Jesus não permitiu que ele ficasse só escutando sermão, só ouvindo pregação, só sentando com Jesus para escutar Jesus. Jesus diz: não, eu transformo você para que você seja um transformador de outros.
para que você viva a missão. Eu quero que você se torne um missionário da cidade. Decápolis, ou das 10 cidades. E o texto termina dizendo que as pessoas se admiravam do que ele dizia. O homem perdido, à margem da sociedade, que ninguém dava nada, que ninguém queria se aproximar, que ninguém acreditava, nem a família. Esse homem se torna o primeiro missionário da Decápolis. Preste atenção nisso. Esse homem se torna o primeiro evangelista daquela região, o primeiro portador da água viva em terras gentílicas. O primeiro homem. Tudo começou porque alguém restaurado decidiu obedecer. Jesus diz: vai, você já está restaurado, então agora vai. E ele foi. Eu acho interessante que o grande evangelista Dwight Moody, ele disse que após a sua conversão ele queria pregar para o mundo inteiro, e o pastor dele, de Moody, disse assim para ele: olha, Moody, presta atenção, o mundo todo é grande demais. Você podia fazer o seguinte: começa na rua onde você mora. E Moody começa na rua onde ele mora, e a partir dali nasceu o Ministério Global, que muitos de nós conhecemos. O mundo é grande demais. Mas talvez o mundo que nós precisamos evangelizar aqui não seja lá do outro lado do mar, seja do outro lado da rua. É preciso entender isso. Deus sempre começa enviando para os da sua casa e para os da sua família. É o que o Senhor Deus está fazendo hoje aqui, chamando a gente: vai lá, tem gente na sua casa, tem gente na sua família que eu quero alcançar. Eu quero alcançar. Se essa igreja se fortalecer na visão, e eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus, se essa igreja se fortalecer na visão, daqui a muito pouco tempo, essa igreja vai receber uma oxigenação espiritual que ela nunca experimentou até o dia de hoje. Irmãos, crê no que eu estou falando. Crê no que eu estou falando, porque é bíblico. É bíblico. Você vê gente se convertendo, gente se aproximando, gente testemunhando. Tem uma irmã lá na nossa igreja que é líder de grupo. O marido dela não. Ela é líder. Mas antes de ser líder, a líder dela falava para ela: olha, você precisa se preparar para assumir um grupo, que nós vamos multiplicar, você vai assumir o grupo como líder. Ela tremia, ela falava: não posso, não quero, não consigo, não dou conta de ser igual a você. E vivia falando isso, passou o ano falando isso. De repente ela aceitou a passar pelo treinamento. Passou pelo treinamento. E Deus está fazendo uma obra maravilhosa. O grupo dela agora multiplicou. O grupo dela multiplicou e já tem 12 ou 13 adultos, fora 9, 10 ou 11 crianças. Agora, começamos em fevereiro de novo os grupos com ela. E ela achava que não dava, que não tinha condições de fazer, que resistiu, até que ela assumiu. Nós temos um irmão na nossa igreja que hoje é diácono. Ele não queria de jeito nenhum, foi convidado por uma líder para ser líder de grupo, para fazer o treinamento. Ele diz: eu não consigo, eu não estou preparado para fazer isso. Resistiu quase que o ano inteiro. Quando ele entrou no treinamento, que ele assumiu a liderança. Agora, nós temos uma gestora ministerial na igreja, e na nossa reunião agora, de segunda-feira, ela começou a me contar, porque essa gestora ministerial é membro do grupo desse rapaz, que assumiu agora, que decidiu encarar e assumiu. Ela contando que ele começou a falar no grupo, e Deus encheu de tanto poder e autoridade, que não houve ninguém que não chorasse. E a nossa gestora ministerial começou a me contar e se chorava copiosamente, falando o que Deus está fazendo no grupo lá. O que Deus está fazendo, e as visitas estão chegando, e Deus está derramando assim um quebrantamento profundo. E esse irmão, agora diácono da nossa igreja,
já está pregando na igreja, pregando para os oficiais, liderando o grupo, e o grupo dele já tem mais de 12 pessoas também. Não queria fazer, não queria mexer, não queria trabalhar, com medo de se envolver. E Deus vai transformando, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo. Deus chamou você para dar o primeiro passo. Daqui a pouco o pastor da igreja, junto com os presbíteros aí, deve desafiar alguns irmãos para começar de fato o trabalho. Para começar de fato, eu quero desafiar você a se lembrar, existem homens e mulheres nos sepulcros por aí, sepulcros modernos, perdidos e escravizados, e que a partir desse trabalho aqui serão libertos e virão para cá. E aqui se tornarão gente cheia de testemunho nessa cidade. E essa cidade começará a ver o que Deus está fazendo a partir dessa igreja. E a igreja, com o tempo, vai ter que se preparar, porque essa estrutura não vai aguentar as pessoas que Deus trará para cá. Esse espaço não vai suportar. Não vai suportar. Alarga bem as estacas, finca bem as estacas, para a direita e para a esquerda. Porque quando Deus começa a fazer a obra, irmãos amados, quando a coisa é de Deus, não tem nada que para a obra que o Senhor Deus começa a fazer. Assumam essa responsabilidade, entendendo que evangelização é sobre uma vida transformada, anunciando o transformador. Isso é evangelização. É a vida transformada, é o Márcio anunciando aquele que o transformou. E quando eu faço isso para um parente meu, quando eu faço isso para um amigo meu, ele me conhecia antes. Antes eu estava no sepulcro. Antes eu estava me cortando. Antes eu estava vivendo no pecado, na mentira, na falsidade. Porque gente de perto me conhece. E quando Jesus me liberta, eu passo a ter autoridade para dizer para ele: está lembrado? Pois é, a minha vida agora é outra. Jesus me transformou. Tem vários amigos aqui, irmãos, ou pelo menos alguns, que tiveram a oportunidade de me conhecer no período da minha conversão. 23 de junho de 1996. O meu casamento, primeiro ano de casado, estava para acabar por causa da vida complicada que eu estava vivendo. E o testemunho é longo, eu vou fazer um resumaço dele aqui agora e encerrar minha palavra. Eu trabalhava como pedreiro na cidade, para o município, e à noite ainda tinha um lanche lá, o pit dog que a gente chama, né? Trabalhava à noite para ajudar no recurso. E durante o dia de sábado, eu fui trabalhar e eu estava em cima do telhado. E tinha um primo meu com outro amigo que tinham bebido demais de sexta para sábado e foram trabalhar numa ressaca danada. E eles falavam assim, caçoando, dizendo assim: ó, nós precisamos passar a ser crente. Brincando, sabe? Essa vida não dá, não, nós precisamos passar a ser crente. E eles falavam isso, e esse negócio explodia no meu coração lá em cima. E eu caladinho, jogador de futebol, e disputando o campeonato goiano, e no domingo tinha uma partida de futebol. Sábado à noite, eu fui para o lanche, lá para o pit dog. Não apareceu ninguém para comprar nessa noite, a não ser uma família que muitos de vocês aqui conhecem. Vocês conhecem o Wilson Rodrigues Rosa? Conhece. Apareceu ele com a Núbia e os meninos lá. Sentaram lá na mesa. E Cássia, minha esposa, dormindo,
porque já não estava dando a mínima mais, nem para mim, nem para nada, porque estava uma situação complicada, e eu tô lá. O Wilson chegou, colocou o cotovelo assim no balcão, não sei se ele lembra desses detalhes, e começou a conversar comigo, falava comigo, foi falando, ele começou a falar da igreja presbiteriana, e ele foi conversando, e eu fui ficando louco aqui por dentro, porque passou o dia o cara dizendo que precisava ser crente lá, e eu falei, esse negócio deve ser para mim, não é possível, e o Wilson lá, ok, fiz o sanduíche, o Wilson pegou e foi embora. Eu fechei a tampa do lanche nosso lá, eu corri, dei uma sacudida na Cássia, lá em casa, porque a casa ficava bem pertinho. Eu falei, bem, amanhã nós vamos para a igreja presbiteriana. Isso já era 1h da manhã, mais ou menos. Ela fez assim, Muito bem. Obviamente que eu não iria de manhã de jeito nenhum, né? E eu não ia para a igreja domingo de manhã, não tinha nada a ver, era à noite. Só que o que acontece? 4h para 5h da tarde tinha uma partida de futebol do Campeonato Goiano. E todas as vezes que eu ia jogar futebol, terminava o futebol, depois de futebol, o que a gente fazia? Gostava de tocar música sertaneja, beber e tal. Então acabava, ia para a resenha, e aí Cássia ficava para lá, e aí... Nesse dia eu fui para o jogo. Começou a partida de futebol. O centroavante deles me deu um empurrão assim por trás, e eu peitei ele assim, sabe? E ele me deu um coice na minha canela. E quando ele fez isso, eu dei um soco na nuca dele e joguei ele no chão. Quando eu fiz isso, o bandeirinha levantou a bandeira e o árbitro me expulsou. Saí. Quando eu estou indo embora, um rapaz, membro da igreja presbiteriana, falou para mim assim, ô Márcio, o que é isso, cara? Que loucura que você fez aí agora? Sabe qual foi a resposta minha para ele? Eu falei para ele assim, cara, hoje eu vou lá na sua igreja. Naquele fervor do que estava acontecendo, eu falei, hoje eu vou lá na sua igreja. Saí, fui embora. Tomei banho e nós fomos. 23 de junho de 1996, entrei naquela igrejinha, agora não é, era uma igrejinha menor, de xadrez, de vermelhão. Eu sempre via a igreja com a outra roupagem, não é? Eu não era evangélico, então o que eu via era o sacerdote, aquelas outras coisas que sempre tinha nas paredes das igrejas. Eu cheguei lá, vi um pastor no púlpito de terno, não me lembro da pregação, só lembro que ele falou sobre a certeza da salvação. E eu lembro de uma irmã Dalila, que fez uma oração, Deus, abençoe os visitantes dessa... Não sei se tinha outros visitantes, estou achando que nem tinha, era só eu e Cássia. Abençoe os visitantes que estão conosco. Eu falei, é eu. E tinha uma rampinha lá. Nós descemos a rampa dessa igreja, eu virei para Cássia e disse assim para ela, falei, meu bem, a partir de hoje, eu nunca mais deixo de ser crente. Nunca mais deixo de ser crente. Na semana seguinte, tinha um acampamento. Joviânia? Onde era o acampamento? Isso, é uma chácara aqui por perto, não é? Perto de Joviânia. Essa turma aqui, ó, juntou com o Curomina lá, não sei como é que foi esse negócio, eu recém-chegado na igreja, vamos lá, vamos. Cássia estava barriguda, do Mateus, né? O segundo filho nosso, a Nathalie pequenininha, e o Mateus estava lá de 7, 8 meses. E nós fomos lá participar desse evento lá e fizeram uma peça sobre o fim do mundo lá, essa peça. Cara, fizeram um apelo, eu nem via o que aconteceu. Fizeram um apelo, eu já pulei chorando e fui para frente. Estava de bermuda, descalço, sei lá como é que eu estava. Eu sei que fui para frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daquele dia até o dia de hoje, agora, eu nunca mais recuei um milímetro. Sabe aquele negócio de desviar, de desanimar, de descrençar, de afastar, de esfriar, de não querer falar de Jesus? Nunca mais, nesses 20 anos. De lá para cá, Deus salvou minha vida, salvou a vida da minha esposa, salvou os meus filhos, salvou os meus pais, salvou minhas irmãs, salvou tios, primos, amigos. É uma multidão, pela graça de Deus, que Deus foi salvando por meio dessa coisa que aconteceu. Sabe, gente, nós precisamos muito entender que Deus vai fazendo uma obra poderosa na vida da gente. Poderosa. E aí, fui chamado para um ministério e essa coisa vem acontecendo de maneira belíssima para a glória do Senhor. E pela bondade de Deus, eu falei hoje pela manhã, falei ontem, meu filho é pastor, a minha filha é casada com um pastor, a vida deles é envolvida, são músicos, a vida deles é estar
na igreja, vivendo igreja, servindo o Senhor Jesus, lideram grupos pequenos nas casas deles, também, tanto um quanto o outro, servem na igreja com alegria, não sabem fazer outra coisa, a não ser, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor e não méritos nossos, servir como crente de verdade. E eu quero muito instigar os irmãos dessa igreja a viver isso, a acreditar nisso. Isso, imagine só, cara, imagine só, se ninguém mais tivesse convertido naquele acampamento, porque só Deus sabe os resultados disso, o que isso causou na minha vida, o que isso tem causado na vida de tanta gente, as influências, não é disso, na vida de... Imagine o que Deus fez. Então, não parem, não desanimem, não recuem. Sabe, os desafios virão, não recuem. O conselho da igreja, por favor, em nome de Jesus, acredite nesse negócio que está começando agora. Acredite nisso. Se gente não acreditar, se gente não quiser pagar o preço, não tem problema. Comece com 2, com 3, com 4, não desista. Tem uma frase que eu queria muito que vocês internalizassem, eu paro para orar agora. Primeiro, pense grande. Comece pequeno. E seja profundo. Vamos falar? Pense grande. Comece pequeno e seja profundo. Façam isso. Pense grande, pense nessas paredes quebradas. Em nome de Jesus, pense num templo maior. Pense num templo maior. Há muita gente para vir para cá. Comece pequeno, comece com cuidado, comece com um grupo. Comece com um grupo. Não comece com 2, com 3 e com 4. Por mais que muita gente queira, não comece. Comece com um grupo. Seja profundo, sejam intencionais. E Deus vai fazer uma obra linda nessa igreja. Já tem feito, é bonito demais ver a alegria, o fervor, a disposição que estão vivendo agora. Mas Deus vai fazer muito mais. Eu creio nisso, oro por isso. Querido, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, que os irmãos saibam da alegria que eu saio daqui hoje, depois desse final de semana, podendo estar com vocês e ministrar para vocês. Espero voltar aqui e poder testemunhar a boa obra do Senhor sobre a vida dessa igreja querida. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos amados irmãos, por essa igreja, pelo conselho da igreja, pelo pastor Davi e a sua família. Eu quero pedir a Deus a tua bênção mais uma vez sobre esta igreja em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que o teu Espírito os oriente, os guie. Eu quero pedir a Deus que o teu Espírito Santo conceda a eles toda a estratégia, dê a todos os recursos, todas as condições que eles precisam para iniciar o trabalho e o projeto com os grupos pequenos. E que à medida que começarem, o Senhor vá adiante deles. Em nome de Jesus, cada obstáculo, cada desafio que surgir, permita que bênçãos maiores apareçam, que testemunhos maiores surjam e que a igreja possa, de maneira extraordinária, avançar nessa cidade. Que muita gente seja salva, que muitas famílias sejam transformadas, que o testemunho ecoe nessa cidade toda de uma igreja que está vivendo um avivamento aqui nesse tempo. Eu quero pedir a Deus que o Senhor derrame essa bênção nessa comunidade. E eu oro, Pai, agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.